Um certo homem rico, um cidadão romano estoico, tornou-se bastante interessado nos ensinamentos de Jesus, tendo sido apresentado por Ângamon. Depois de muitas conversas pessoais, esse cidadão abastado perguntou a Jesus o que ele faria com a riqueza se ele a tivesse, e Jesus respondeu-lhe: eu consagraria a riqueza material à elevação da vida material, como também ministraria conhecimentos, sabedoria e serviço espiritual para o enriquecimento da vida intelectual, para o enobrecimento da vida social e o avanço da vida espiritual. Eu administraria a riqueza material como um depositário sábio e eficaz dos recursos de uma geração e para o benefício e o enobrecimento das gerações próximas e subsequentes. O homem rico, contudo, não ficou totalmente satisfeito com a resposta de Jesus. Ele ousou perguntar de novo: mas o que tu pensas que um homem, na minha posição, deveria fazer com a sua riqueza? Deveria eu mantê-la ou distribuí-la? Quando percebeu que ele realmente desejava saber mais sobre a verdade da sua lealdade a Deus e sobre o seu dever para com os homens, Jesus desenvolveu a sua resposta. Percebo, meu bom amigo, que és um buscador sincero da sabedoria e amante honesto da verdade. Assim sendo, estou disposto a colocar diante de ti minha visão da solução para os teus problemas, no que eles têm a ver com as responsabilidades da riqueza. Faço isso porque pediste meu conselho e, ao dar-te esse conselho, não me ocupo da riqueza de nenhum outro homem rico. Estou oferecendo esse conselho apenas a ti e para a tua orientação pessoal. Se desejares honestamente considerar tua fortuna como uma responsabilidade, se queres transformar-te em um administrador sábio e eficiente dos teus bens acumulados, então eu te aconselharia a fazer a seguinte análise das fontes de tuas riquezas. Pergunta a ti próprio e faz o melhor para encontrar a resposta honesta. De onde veio essa riqueza? E como ajuda no estudo das fontes da tua grande fortuna, eu sugeriria que tivesses em mente os 10 métodos diferentes de acumular a riqueza material. 1. A riqueza herdada, riquezas que se originam de pais e de outros ancestrais. 2. A riqueza descoberta, riquezas que vieram de recursos não cultivados da Mãe Terra. 3. A riqueza do comércio, riquezas obtidas pelo lucro justo na troca e no intercâmbio de bens materiais. 4. A riqueza indevida, riquezas que se derivaram de uma exploração injusta ou da escravização do semelhante. 5. A riqueza dos juros, a renda proveniente das justas e honestas possibilidades de ganho do capital investido. 6. A riqueza do gênio, riquezas provindas de recompensas de dons criativos e inventivos da mente humana. 7. A riqueza acidental, riquezas que se derivam da generosidade de um semelhante ou que têm origem nas circunstâncias da vida. 8. A riqueza roubada, riquezas asseguradas pela injustiça, a desonestidade, o roubo ou a fraude. 9. A riqueza de fundos, riquezas colocadas nas tuas mãos pelos teus semelhantes para algum uso, agora ou no futuro. 10. A riqueza ganha, riquezas derivadas diretamente de teu próprio trabalho pessoal, a recompensa justa e honesta dos esforços diários de tua mente e teu corpo. E assim, meu amigo, se quiseres ser um administrador fiel e justo da tua grande fortuna perante Deus e no serviço dos homens, tu deves dividir aproximadamente os teus bens nessas 10 grandes divisões, e então continuar a administrar cada porção de acordo com a interpretação sábia e honesta das leis da justiça, da equidade, da probidade e da verdadeira eficiência, embora o Deus no céu não irá condenar-te se algumas vezes tu errares nas situações duvidosas, quanto à consideração da misericórdia e da generosidade para com a infelicidade das vítimas sofridas em circunstâncias desafortunadas da vida mortal. Quando tiveres dúvida séria e sincera sobre a equidade e a justiça das situações materiais, que as tuas decisões favoreçam aqueles que estão em necessidade, que favoreçam aqueles que sofrem da infelicidade de privações imerecidas. Após discutirem sobre essas questões por várias horas e em resposta ao pedido de uma instrução com mais e maiores detalhes, feito pelo homem rico, Jesus passou a ampliar o seu conselho dizendo em essência: ao oferecer-te mais sugestões para a atitude a tomar para com a riqueza,
eu deveria admoestar-te a receber meu conselho como dado a ti e para a tua orientação pessoal. Falo apenas por mim próprio e para ti, o amigo que me pergunta, e te convoco a não te transformar em um ditador de como devem os outros homens ricos considerar suas riquezas. Assim te aconselharia. 1. Como administrador da riqueza herdada, deverias considerar as suas fontes. Tu estás sobre a obrigação moral de representar a geração passada na transmissão honesta da riqueza legítima às gerações que se sucedem, depois de subtraíres uma taxa justa em benefício da geração atual. Entretanto, não és obrigado a perpetuar nenhuma desonestidade ou injustiça que tiver sido envolvida na acumulação injusta dessa riqueza, ainda que cometida pelos teus ancestrais. Qualquer porção da tua riqueza herdada, que resulta como sendo proveniente de fraude ou de injustiça, tu podes desembolsar de acordo com as tuas convicções de justiça, generosidade e restituição. Quanto ao remanescente da tua legítima riqueza herdada, podes fazer uso com equidade e transmiti-lo em segurança como curador de uma geração para outra. A discriminação sábia e o julgamento sadio deveriam ditar as tuas decisões quanto ao legado das riquezas para os teus sucessores. 2. Todo aquele que desfruta de riqueza obtida pelas descobertas deveria lembrar-se de que um indivíduo só pode viver na Terra senão por um curto período de tempo e deveria, por isso, fazer a provisão adequada ao compartilhamento dessas descobertas para o bem do maior número possível de semelhantes seus, ainda que ao descobridor não devesse ser negada uma recompensa pelos esforços da descoberta, não deveria ele pretender, egoisticamente, reclamar exclusividade sobre todas as vantagens e bênçãos derivadas da revelação dos recursos acumulados pela natureza. 3. Se os homens escolherem conduzir os negócios por meio do comércio e da troca, eles terão direito a um lucro justo e legítimo. Todo comerciante merece pagamento para os seus serviços. O mercador tem direito ao seu salário. A equidade no comércio e um tratamento honesto conferido a um semelhante, nos negócios organizados do mundo, criam muitas espécies diferentes de riquezas de lucros, e todas essas fontes de riquezas devem ser julgadas pelos mais altos princípios da justiça, honestidade e equidade. O comerciante honesto não deveria hesitar em ter o mesmo lucro que, com contentamento, ele daria ao seu companheiro comerciante em uma transação semelhante. Ainda que essa espécie de riqueza não seja idêntica à renda individualmente ganha, quando os negócios são conduzidos em uma larga escala, ao mesmo tempo, tais riquezas honestamente acumuladas dotam o seu possuidor de uma equidade considerável, quanto a ter voz ativa na sua subsequente redistribuição. 4. Nenhum mortal sabedor de Deus e que busca fazer a vontade divina pode rebaixar-se ao engajamento em opressões por meio da riqueza. Nenhum homem nobre esforçar-se-á para ajuntar riquezas e acumular o poder da riqueza, se feita sobre a escravidão ou exploração injusta dos seus irmãos na carne. As riquezas são uma maldição moral e um estigma espiritual quando provenientes do suor de homens mortais sob opressão. Toda essa riqueza deveria ser devolvida àqueles que nisso foram roubados, ou aos filhos ou netos deles. Uma civilização perdurável não pode ser construída sobre a prática da expoliação do salário do trabalhador. 5. A riqueza honesta tem direito aos juros, desde que os homens emprestem e tomem emprestado aquilo que são juros justos. Pode ser recebido desde que o capital emprestado provenha de riqueza legítima. Primeiro purifica o teu capital antes de reivindicar os juros. Não sejas tão pequeno e ávido a ponto de rebaixar-te à prática da usura. Nunca te permitas ser tão egoísta a ponto de empregar o poder do dinheiro para obter vantagens injustas sobre o teu companheiro que labuta. Não cedas à tentação de exigir juros usuários do teu irmão em desespero financeiro. 6. Se por acaso conseguires a riqueza por meio dos arroubos do gênio, se as tuas riquezas provêm de recompensas de dons inventivos, não reivindiques uma parte injusta como remuneração. O gênio deve um pouco tanto aos seus ancestrais quanto à sua progenie, e do mesmo modo ele deve obrigação à raça, à nação
e as circunstâncias das suas descobertas inventivas. Deveria também se lembrar de que foi como um homem entre os homens que trabalhou e completou as suas invenções. Seria igualmente injusto privar o gênio de todo o aumento da sua riqueza, e será sempre impossível aos homens estabelecer leis e regras aplicáveis igualmente a todos esses casos de distribuição equânime da riqueza. Deves primeiro reconhecer o homem como teu irmão, e se desejares honestamente fazer por ele como gostarias que fizesse por ti, os imperativos comuns da justiça, da honestidade e da probidade te guiarão no estabelecimento justo e imparcial e na liquidação de todo o problema que surgir da recompensa econômica e justiça social. 7. Exceto pelas taxas justas e legítimas ganhas pela administração, nenhum homem deveria fazer reivindicação pessoal sobre a fortuna que o tempo e o acaso fizeram cair nas suas mãos. As riquezas acidentais deveriam ser consideradas mais sob a luz de serem um depósito a ser gasto para o benefício do próprio grupo social ou econômico. Aos possuidores de uma tal fortuna, deveria ser consentida apenas maior voz ativa na determinação da distribuição sábia e efetiva desses recursos pelos quais não trabalharam. O homem civilizado não deveria sempre considerar tudo o que ele controla como sendo sua posse pessoal e privada. 8. Se alguma parte da tua fortuna é consabidamente proveniente de fraudes, se algo da tua riqueza foi acumulado por práticas desonestas ou métodos injustos, se as tuas riquezas são o produto de negociações injustas com os teus semelhantes, apressa-te a restituir todos esses ganhos obtidos de modo desonesto aos seus devidos proprietários. Faz correções completas e assim purifica a tua fortuna de todas as riquezas desonestas. 9. A gestão da riqueza que uma pessoa faz para o benefício de outrem é uma responsabilidade solene e sagrada. Não coloques em risco nem em perigo essa gestão. Extrai para ti próprio, ao gerir qualquer desses bens, apenas aquilo que todos os homens honestos permitiriam. 10. Aquela parte da tua fortuna que representa os ganhos dos teus próprios esforços mentais e físicos, se o teu trabalho tem sido feito com justiça e equidade, verdadeiramente te pertence. Nenhum homem pode impugnar o teu direito de manter e usar tal riqueza da forma como tu julgares adequada, desde que o teu exercício desse direito não cause dano aos teus semelhantes. Quando Jesus tinha terminado de dar-lhe os conselhos, esse abastado romano levantou-se do seu sofá e, despedindo-se por aquela noite, fez a si próprio a promessa: Meu bom amigo, percebo que és um homem de grande sabedoria e muita bondade. Assim, amanhã eu começarei a administração de todos os meus bens conforme o teu conselho.